Bora te falar também sobre o São Paulo, há interesse tricolor em Carabali, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Bora responder agora se Carabali, lateral direito de 27 anos de idade, equatoriano, pode pintar como reforço no São Paulo, nome indicado por Hernan Crespo. O argentino quer muito a contratação de um lateral direito, ele entende que só o Cédric Soares para o restante da temporada não será suficiente. São Paulo fez uma consulta ao Barcelona de Guayaquil para entender as condições de negócio e para perguntar se o Barcelona toparia um empréstimo até o fim da temporada. A resposta foi não. Carabali é titular absoluto do Barcelona e só sai mediante proposta em definitivo. O negócio dessa maneira foi descartado. Não existem mais tratativas entre os clubes. Carabali, que foi revelado no Deportivo Cuenca, passou pelo Emelec e chegou ao Barcelona, onde é titular absoluto, 25 jogos, 2 gols e 3 assistências. Hoje ele está avaliado em mais ou menos 700 mil euros, mas seria necessário um investimento um pouco maior. Ainda sobre o São Paulo, contar que Gonzalo Tapia está bem perto de virar reforço do São Paulo, a tendência de um empréstimo de uma temporada ao custo de 100 mil dólares. Se o São Paulo quiser ficar com o jogador em definitivo, também já sabe as condições. Há, inclusive, nesse empréstimo, a obrigação de compra caso o atacante, chileno de 23 anos de idade, dispute 50% ou mais dos jogos e, para efeito de contabilidade, só contam as partidas em que ele tiver disputado pelo menos 45 minutos. Se essa meta for batida, o tricolor é obrigado a comprá-lo do River Plate por 2 milhões de dólares. A saideira do tricolor, o São Paulo confirmou, enfim, a venda de Matheus Alves ao CSKA, operação de 6 milhões de euros ou 39 milhões de reais. Só que o São Paulo só detinha 85% dos direitos econômicos, então vão sobrar para o São Paulo, nesse negócio, 33 milhões de reais. Se Tapia já é jogador do São Paulo, detalhes sinais separam o acordo, a tendência é que o São Paulo pegue o jogador por empréstimo de uma temporada, ao custo de 100 mil dólares, a opção, ou melhor, a obrigação de compra deve girar na casa dos 2 milhões de dólares e será ativada se ele disputar pelo menos 50% dos jogos. E aí, para efeito de contabilidade, conta um jogo desde que ele dispute pelo menos 45 minutos em campo, tá? Boa noite, Nicola. Explica aí como é que funcionam os critérios para participar do Super Mundial de Clubes. Erivan, são 6 vagas para equipes sul-americanas, 12 para equipes europeias, enfim, essa divisão já existe. E o critério para participar do Super Mundial é o critério estabelecido pela Conmebol para os times da América do Sul é ser campeão da Libertadores. Então, nos próximos 4 anos, aqueles times que vencerem a Libertadores terão garantida a vaga no próximo Mundial. Aí você fala, não, Nicola, mas se são 6 vagas e só tem 4 campeões nesse período de 4 anos, como é que se completam as outras 2 vagas? Essas vagas são completadas através de um ranking. E é importante lembrar que para não ter somente clubes de um país, ou para evitar a hegemonia de um país, a Conmebol estabeleceu que se você já tiver pelo menos 2 clubes de um país classificados via títulos, esses clubes não podem estar no ranking, não podem se classificar via ranking. Então foi por isso que a gente teve Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense, os últimos 4 campeões de Libertadores, além de Boca e River Plate, que eram os times não brasileiros com o melhor ranking, com a melhor posição no ranking. Nicola, e o ranking, como é que funciona? Esse ranking funciona de acordo com o desempenho dos times na Libertadores da América. Seu time participou da Libertadores, não conseguiu ser campeão, mas foi até uma semifinal, foi até uma final, ele vai pontuando, ele vai garantindo pontos. O ranking do Atlético Mineiro era bem bom. Por ranking, o Galo teria participado desse Mundial que aconteceu nos Estados Unidos. Só que o Galo, entre aspas, foi prejudicado pelo fato de 4 brasileiros já estarem garantidos, tá bom? Como é que tá o São Paulo aí? Pergunta o Antônio Souza. Nos preparativos para a reestreia de Hernan Crespo, o jogo está marcado para sábado, vocês sabem que o Crespo já teve seu nome registrado no BID, né? Lucas Moura e Ferreirinha treinaram com o restante do elenco e devem ficar à disposição. O São Paulo está muito próximo de anunciar a contratação do Gonzalo Tapia, tá? O Wallace Isidro, quando o Gonzalo Tapia chega ao Brasil para exames médicos? Vamos tentar descobrir essa parada? Boa noite. Já tem ideia de quando o Tapia chega ao Brasil? Tapia é um jogador, chega ao Brasil
Tapia é um jogador de 23 anos de idade, chileno, que foi muito bem com a camisa da Católica. Na mudança para o River Plate, de 24 para 25, a coisa não avançou, não fluiu. Ele tem só 7 jogos por lá, nenhum gol e nenhuma assistência. E aí tem um detalhe importante: a Federação Argentina de Futebol permite que você tenha no máximo 6 estrangeiros por time e relacione 5 por jogo. Então o Tapia acabou perdendo espaço também por conta dessa questão dos estrangeiros, tá? Isso foi um facilitador. O Tapia foi o primeiro a aceitar a proposta do São Paulo, depois São Paulo e River passaram a negociar. A informação que eu tenho é de um empréstimo de uma temporada ao custo de $100 mil. Ó, chegou uma mensagem de resposta aqui, ó. Eu perguntei se já, para uma pessoa do São Paulo, se já tem ideia de quando é que o Tapia chega ao Brasil. Estamos trabalhando, mas ainda faltam alguns pequenos ajustes. Se concluirmos, virá rapidamente. Eu cheguei a ler, antes dessa resposta, de alguma matéria que eu não lembro de quem, que a ideia do São Paulo era ter o Tapia já no final de semana, não para jogar contra o Flamengo no sábado, mas para iniciar a preparação. Então aqui, ó, vou repetir, ó. Você já tem ideia de quando é que o Tapia chega ao Brasil? Estamos trabalhando, mas ainda faltam alguns ajustes. Se concluirmos, alguns pequenos ajustes. Se concluirmos, virá rapidamente. Mano, como é que foi o acordo entre o São Paulo e o Zubeldia? Não foi fechado o acordo ainda, tá, Erivan? Ainda não há acerto entre as partes. A verdade é que quando o São Paulo divulgou que a saída dele foi em comum acordo, o tempo veio a desmentir essa história, porque São Paulo e Zubeldia seguem tentando chegar a um acerto para a rescisão do contrato. Nicola, mas como é que o Crespo teve o contrato registrado? Há uma permissão da CBF para casos como esse, tá bom? E o reforço que a Superbet prometeu para o São Paulo vem. Wellington, todas as pessoas do São Paulo com quem eu converso asseguram que não há nenhum super reforço para chegar. Nenhum mais reforço com a ajuda da patrocinadora. A patrocinadora já aumentou consideravelmente suas receitas para o São Paulo. O contrato saiu de 52 para 78 milhões de reais por ano e vai ter reajustes nos próximos anos. Hoje, inclusive, o CT do São Paulo passou a ser chamado de Super CT, numa alusão à Superbet. Isso também fazia parte desse acordo novo. O São Paulo assegura que não tem nenhum dinheiro previsto para ser recebido ou salários pagos de algum jogador, tá? Hora de falar sobre o São Paulo, quero te atualizar sobre 2 especulações que surgiram nos últimos dias. O zagueiro Marlon, ex-Fluminense, e o lateral direito Ricardo Sanches, que é espanhol, poderiam ser novos reforços do tricolor. Vale a lembrança de que o São Paulo avançou nas tratativas com Gonzalo Tapia, atleta que pertence ao River Plate. Você soube primeiro que o chileno era o alvo do São Paulo em vídeo dessa quarta-feira. Pois bem, sobre Marlon, o Marlon está livre no mercado, você vai lembrar dele, ele surge no Fluminense, chega aí para o Barcelona, para o Shakhtar, enfim, disputou a Copa do Mundo de Clubes pelo Los Angeles FC e não teve seu contrato renovado, ou seja, está livre no mercado. Consultei uma fonte são paulina e a resposta foi chance zero. Também perguntei sobre esse Ricardo Sanches, nunca havia ouvido falar sobre esse jogador, é um espanhol de 25 anos de idade que pertencia ao Granada, também ficou livre no mercado a partir de junho. Consultei essa mesma fonte do departamento de futebol tricolor e a pessoa assegurou que o Ricardo também não será contratado. Jogador com 7 partidas pelas seleções de base da Espanha, mas fora dos planos do tricolor. Só para completar, importante registrar também que o empresário do Alan Franco esteve na terça-feira no CT do São Paulo. Ele foi lá para avançar nas tratativas pela renovação do contrato. Com o tricolor, a expectativa é de que nos próximos dias tudo esteja sacramentado e o Alan Franco estenda seu vínculo, que se encerra em 31 de dezembro. Tapia vai mesmo fechar com o São Paulo negociações em estágio avançado. A expectativa é de que o acordo seja anunciado em breve. Empréstimo de uma temporada. O Paulo 99, o lateral direito, o Ricardo Sanches e o zagueiro Marlon no São Paulo. O Marlon ficou livre no mercado, né? Ele disputou o Mundial de Clubes pelo Los Angeles FC e não teve seu contrato renovado. Deixa eu perguntar se o Marlon pode ser contratado. Peraí. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Marlon, ex-Flu, tem chance? Mandei. Sobre esse Ricardo, como é que é o nome do cara? Ricardo Sanches. Nunca ouvi falar, Ricardo Sanches. Precisa ver se, inclusive, deve ser Richard, né?
Vamos ver se com o Richard a gente acha. Richard Sanches, Racing, não, esse é um meia. Você está falando que é um lateral? Esse eu não conheço. Lateral direito, Richard Sanches. Ai, 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 quem que será que é esse cidadão aqui? Bom, vamos esperar a pessoa responder sobre... Ó, Marlon, ex-Fluminense, tem chance? A resposta na lata, 0, tá? Então, se você leu ou ouviu que o Marlon está nos planos, Marlon, o zagueiro que está livre no mercado, não há nenhuma chance dessa negociação acontecer. Se alguém puder só me explicar de onde surgiu essa história do Richard Sanches, deixa eu ver se eu acho alguma coisa também. Sanches, São Paulo. Se a gente encontra alguma lateral. Que aí eu já emplaco essa pergunta para a fonte do São Paulo também. Não achei nada. Depois vocês me explicam isso aí para a gente poder responder. Boa noite, Nicola. O São Paulo está fechando com o Tapia para o ataque. Sabemos que também quer um meia. O São Paulo não poderia tentar Matias Rojas também do River? Galhardo disse que não conta com ele. Seria um bom nome? Eu não gosto. Acho o Rojas extremamente preguiçoso. Acho o Rojas daquele meia que só joga com a bola nos pés. Aquele cara de pouca combatividade. Eu não contrataria. Ele me lembra muito, numa versão piorada, o colombiano que passou pelo São Paulo. Cara, segunda vez que me foge o nome do cara. O colombiano mais famoso de todos. Jogou no Real Madrid, quer ver? Ó? Colombiano deixa o SPFC. Já vai pro Rames Rodrigues, tá? O Rames Rodrigues. Ele me lembra, é o Rames piorado, porque tem muito menos qualidade que o Rames, mas é tão preguiçoso quanto, tá? Vou começar falando sobre Gonzalo Tapia. Ontem estava fazendo a live e muitos de vocês perguntando, Nicola, e o Zavala? Nunca tinha ouvido falar sobre Zavala. Atacante chileno do Colo-Colo, depois fui ver os números, estava seguindo o São Paulo, jogador bem comum, né? Enfim, mas vocês perguntando, e aí durante a própria live contei para vocês, esquece. Não é esse o chileno com quem o São Paulo negocia. Hoje, cedo, antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte são paulina que não havia me respondido durante a live de ontem. Falei, e aí? Que história é essa do chileno? Aí a pessoa respondeu que o nome era Tapia, do River Plate. Aí eu fui buscar mais detalhes e contei a história no vídeo de hoje cedo. O Gonzalo Tapia, atacante chileno de 23 anos de idade, já aceitou a proposta do São Paulo. O tricolor agora discute com o River Plate detalhes do acordo de empréstimo por uma temporada. O Tapia não foi bem nesse primeiro semestre com a camisa do River Plate, e o São Paulo imagina um negócio não muito difícil. Então a tendência é que o São Paulo possa anunciar nas próximas horas, até o fim dessa semana, a contratação de Gonzalo Tapia, atacante chileno que com a camisa da Universidade Católica foi muito bem, mas que com a camisa do River Plate deixou a desejar. Rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando realmente do maior clube do mundo, o São Paulo. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like maroto, já se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. A gente vai ficando por aqui, né, rapaziada? Mas antes, deixa aí sua opinião no vídeo sobre tudo que foi falado e não esqueça de dar o like bem gostosinho, porque é importante demais e isso só motiva a gente continuar mais empenhado de trazer vídeos diários do Tricolor. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!